meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Estudando por Questões comigo, Alan Lisboa, e com o Dr. Daniel Ferreira. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma continuidade em uma série de vídeos que vão estar aqui disponíveis no nosso canal para facilitar o seu estudo no Revalida em relação ao algoritmo do ABCDE do trauma, certo? É um algoritmo que tende a manter, na sua maior parte, estável em relação a atualizações, mas outros detalhes também ao longo dos anos vem sendo atualizado. O ATLS ele é um manual que ele é onde se baseia esse algoritmo do trauma. Ele é atualizado geralmente a cada 4 anos em uma reunião que é feita pelo Colégio de Cirurgiões norte-americano. E essas práticas, por terem muita base em bastante estudo e na realidade também, né, na atenção ao politraumatizado, ela vem sendo aplicada em vários países como norma e adequando a cada uma das suas realidades, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar principalmente os traumas torácicos, que são aqueles traumas relacionados à parte da respiração. Tudo que interfere na respiração está dentro da letra B, da atenção ao politraumatizado através do ABCDE do trauma, e é disso que nós vamos falar. Mais especificamente daqueles que são cobrados nas suas questões de prova, tá bom? Então, ao final do vídeo, nós vamos resolver algumas questões de prova juntos e espero que você hoje possa sair daqui sem nenhuma dúvida relacionada ao tema, tá bom? Antes da gente ir para as questões, precisamos abordar os temas relacionando o tema com o Revalida, tá? A gente aqui, de forma nenhuma, quer esgotar o tema, tá bom? Antes de mais nada, deixa o seu like, tá? Segue o nosso canal, tem uma parcela grande de pessoas que não seguem o canal, mas acompanham os vídeos, tá bom? Então segue o canal para dar essa força aqui pro seu amigo, tá bom? Que traz esse conteúdo para você. E clica no primeiro link da descrição, acesse o nosso conteúdo lá, nosso produto digital na Hotmart, veja se é do seu interesse, são todas as questões do Revalida 2020 resolvidas, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no seu estudo, tá bom? Então, vamos para o tema. O tema de hoje, ele vai abordar os traumas torácicos, certo? E como vai estar relacionado principalmente como você resolver cada um desses traumas, cada uma dessas doenças que aparecem na atenção inicial a esse doente e como elas são cobradas para você nas suas questões de prova, tá? Já iniciando o tema, a nossa referência padrão aqui nesse tema será sempre o ATLS 2018 ou 10ª edição, tá? E iniciando o nosso tema, o ATLS ele abre dizendo o seguinte sobre o trauma torácico, que é uma importante causa de morte, né? Que muitos doentes eles não morrem antes de chegarem ao hospital e acabam morrendo após chegarem ao hospital justamente por esses traumas torácicos, tá? A maior parte desses traumas eles podem ser diagnosticados e resolvidos de forma imediata, tá? De 10 a 30% dessas lesões 10% dos traumatismos fechados de tórax, 10% são traumatismos fechados e 15 a 30% são lesões penetrantes e necessitam de tratamento cirúrgico. Então, a menor parcela ela precisa de tratamento cirúrgico, né? Toracoscopia ou toracostomia, e a menor parcela dá para você resolver ali mesmo na emergência, certo? Vamos iniciar o nosso tema vendo o seguinte cenário que é trazido também pelo ATLS. Imagine um motorista de 27 anos de idade, sem cinto de segurança, vítima de uma colisão frontal e alta velocidade, com sinais de pressão arterial 90/70, frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 36. Na avaliação inicial, a escala de coma de Glasgow dele é de 15 e ele tem uma via aérea pérvia. Bom, nesse cenário aqui, sendo isso uma questão de prova, se ele fala para você que a via aérea está pérvia, ele não quer saber de você condutas de intubação, certo? Você precisa passar para a letra B. Se ele não lhe dá informações da letra B, apenas da letra A, dizendo que a via aérea está pérvia, você tem que iniciar a sua avaliação já da letra B. É assim que é o raciocínio de prova, tá bom? Com base nesse cenário, vocês vão ver quando a gente chegar nas questões de prova, quase todos os cenários vão ser mais ou menos com essa base aí, alterando uma ou outra característica, mas que você possa organizar o seu raciocínio sempre em relação ao ABCDE do trauma, tá bom? O algoritmo ele ganhou um X ao início dele, nessa última edição de 2018. O X está relacionado a grandes hemorragias que precisam ser corrigidas antes de você ver a perviedade da via aérea, certo? Estatisticamente seria o que mataria mais rápido.
Então você precisa corrigir grandes hemorragias para depois você ver a perviedade. As questões de prova não abordaram ainda esse aspecto não do algarismo, tá? Então a gente não vai abordar ele aqui, não abordou no primeiro vídeo, não vai abordar nesse, porque não foi cobrado em questão de prova. O que foi cobrado em questão de prova foi justamente o ABCDE, tá? Então, continuando o nosso tema, aqui tem as principais etiologias do trauma torácico. A primeira e disparada é o pneumotórax hipertensivo. Você tem que saber reconhecer ele. Segundo, hemotórax massivo. E terceiro, o tamponamento cardíaco. O pneumotórax hipertensivo ele consiste na entrada de ar no espaço pleural, colapsando o pulmão, certo? Em direção ao mediastino e desviando esse mediastino do paciente, fazendo com que ele venha apresentar algumas alterações, tá? Nós sabemos que de forma anatômica aí tem algumas estruturas que são muito nobres. Então, se você desvia essas estruturas, como a aorta, né, o início da aorta ali, o tronco aórtico, né, se você desvia as veias cavas superiores e inferiores, você vai ter um congestionamento nessa circulação, né? E isso é muito importante, por quê? Porque isso vai trazer para a gente um sinal clínico bem objetivo, que é avaliado na letra A, que é a turgência jugular, tá? Então, a maioria das questões de prova que falam aqui do trauma torácico, elas começam dando para você um doente que tem uma turgência jugular. E eu vou ensinar para vocês na próxima página, aqui no nosso vídeo, como você pode fazer para poder, usando desse dado, você de forma objetiva distinguir qual das três, qual etiologia você está lidando. Sabendo a etiologia, você sabe o tratamento, certo? E aí você vai conseguir matar a maior parte das suas questões de prova de forma bem cirúrgica, tá bom? Começando aqui, seguindo o nosso raciocínio, né? O segundo seria o hemotórax massivo, que geralmente ele é causado por uma contusão pulmonar, né? Algum vaso pulmonar ele é contundido e tem esse extravasamento de sangue para o espaço pleural, que causa a mesma coisa do pneumotórax hipertensivo, só que dessa vez com sangue. E há situações também que você tem a mistura dos dois, tá? Você tem a entrada de ar e você tem a entrada de sangue, que que seria uma etiologia de forma dupla, mas você consegue resolver com a mesma conduta, tá bom? A gente vai abordar isso em seguida. E por último, você geralmente, quando você pegar a sua questão de prova, você escutar, você tiver uma turgência jugular e você tiver uma história de choque com o tórax sobre o volante ou sobre alguma outra estrutura, onde vai aparecer alguns sinais característicos, sempre que está relacionando o trauma fechado do tórax com um quadro de hipotensão, você tem que pensar em tamponamento, tá bom? A gente vai ver isso mais detalhadamente agora em seguida, mas de forma geral eu já espero de você que está assistindo esse vídeo que você já tenha estudado essas três etiologias de trauma torácico. O meu objetivo aqui é trazer para você um raciocínio relacionado à prova, tá bom? Então, de uma forma geral, comentei sobre elas, sobre cada uma das etiologias, e agora eu vou mostrar para vocês como você deve pensar para resolver sua questão de prova, certo? Bom, após a intubação, ou seja, você tem um paciente que tem uma via aérea pérvia, você deve analisar alguns pontos, certo? Na parte do tórax do paciente. O ATLS ele diz o seguinte: uma das causas mais comuns da perda do murmúrio vesicular no hemitórax esquerdo é a intubação do brônquio principal direito. Então, atenção. Tenha sempre certeza de que o seu paciente ele tem uma intubação adequada. Isso pode ser uma pegadinha na questão de prova, certo? Se não parece ser nenhuma das três etiologias principais, você tem que ter certeza que essa intubação ela foi feita de forma adequada, tá bom? Se não está relacionado à intubação, o problema você percebe, então você pula e considera ela como adequada. Mas caso você não consiga concluir se é uma das três etiologias, pode ser que essa sua prova tenha uma pegadinha e o problema aí seja uma intubação seletiva, certo? Então a ATLS ele chama atenção para isso. Durante a reavaliação, certifique-se da posição do tubo endotraqueal antes de assumir qualquer alteração no exame físico que seja resultante de um pneumotórax ou do hemotórax. Então, assim, tenha certeza de que o tubo está bem localizado. Geralmente, o paciente politraumatizado, ele tende a rebaixar o nível de consciência e a gente tende a avançar essa via aérea, né? Então, se esse for o cenário, tenha atenção para isso, tá bom? É só uma observação antes da gente abordar
as três entidades. Passando agora para o trauma torácico, você vai ter pneumotórax hipertensivo, o hemotórax massivo e o tamponamento cardíaco. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Passos básicos da semiologia. Você olha o tórax do doente, né? Você vem da sua avaliação inicial, passa pela cervical do paciente e você percebe que ele tem uma turgência jugular. Ok, tem alguma coisa que não está facilitando esse retorno venoso para o coração e a gente precisa descobrir o que é. Você expõe o tórax do seu paciente e você vai fazer a inspeção dinâmica e estática do seu paciente. Se o seu paciente tiver um trauma penetrante ou tiver uma fratura de costela de um segmento interessante, onde vai ocasionar uma descontinuidade, você já, basicamente, se a questão de prova lhe dá esses dados, você tem que rapidamente pensar no que é. Tá? Um tórax instável, pelas fraturas da costela, ou um trauma penetrante, eles vão causar algumas coisas bem específicas. A questão de prova ela não vai lhe dar isso à toa. Então, se lhe der essas informações, você tem que rapidamente resolver a questão. No caso do trauma penetrante, você vai ter um pneumotórax, porque a entrada de ar vai estar facilitada por aquele trauma penetrante, certo? E no caso do tórax instável, você vai ter um quadro álgico, né, que vai dificultar a movimentação da caixa torácica. Então, esse paciente ele precisa de analgesia, tá bom? E para você resolver a questão da oxigenação. Geralmente é isso, e ele precisa passar por um processo de toracostomia, certo? Ele precisa entrar para procedimento cirúrgico, para correção. Mas, no primeiro momento, a questão de prova ela vai lhe cobrar o primeiro momento, então ele precisa de analgesia. Só que quando a gente fala de questão de prova, o que a gente tem visto é o aparecimento dessas três entidades aqui de forma bem marcante. O pneumotórax, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma turgência jugular, certo? O hipertensivo, você vai encontrar a turgência jugular, uma distensão das veias do pescoço, como está aqui, certo? Essa tabela é do próprio ATLS. Você vai ter um desvio de traqueia, certo? E você obedecendo os passos semiológicos, como a gente estava vendo, após você fazer a inspeção, você vai fazer o quê? A palpação. Na palpação você vai buscar essa fratura de costela que eu comentei e em seguida você vai fazer a percussão. A percussão aqui ela é essencial para você definir uma coisa. Se você tem timpanismo no seu paciente ou se você tem maciçez. Um tórax ele é naturalmente timpânico, certo? Ele é naturalmente timpânico. Só que existe um som que é um timpanismo normal do tórax e existe um som hipertimpânico. O som do timpanismo normal do tórax ele não vem acompanhado de desvio de traqueia, muito menos de turgência jugular. Então, se você tem a turgência jugular, você precisa justificar ela com alguma coisa, certo? E como que a gente justifica isso no pneumotórax hipertensivo? Entrada de ar no espaço pleural. Então, se você tem um hipertimpanismo, ou seja, tem um timpanismo diferente em cada hemitórax, tem um aumento do timpanismo em um deles, junto com a turgência jugular, observando o desvio de traqueia, você sabe qual lado que está fazendo o pneumotórax hipertensivo, certo? Então, você diagnosticando seu pneumotórax hipertensivo, você precisa descomprimir, certo? Fazer a descompressão por punção desse hemitórax. E como que você vai fazer isso? Aqui entra uma atualizaçãozinha que teve na TLS, certo? Que é justamente o local dessa punção. Em outras edições, a descompressão por agulha ela era feita no segundo espaço intercostal, tá bom? Na linha M clavicular, no hemitórax acometido. Dessa vez, agora mudou. Você vai fazer tanto a drenagem, tá? Como a descompressão. Você vai realizar ambas no quinto espaço intercostal, entre a linha axial anterior e média, tá bom? Então grava isso, é uma atualização que teve. Não é nova, porque é de 2018, tá? Mas é da última edição. Então isso é uma coisa muito, muito boa de ser cobrada em questões de prova, certo? Vamos ter exemplo nas questões em seguida, tá certo? Diferente do pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço, ele vai trazer para você um som de maciçez, né? Maciço, maciçez. Então você tem um paciente que tem as características do pneumotórax, você vai ter um paciente que tem uma turgência jugular, você vai perceber isso na sua letra A. Quando você passar para a letra B, você vai buscar a causa dessa turgência. Será que é um tamponamento, pneumotórax ou um hemotórax? Bom, você vai fazer a sua inspeção estática e dinâmica, vai perceber que tem uma expansibilidade diminuída em um determinado lado, certo? E você, depois que passar para a sua palpação, você passou a palpação, você percute. Quando você percutir, você vai ver que tem um som de maciçez. Então, isso, em questões de prova, é um hemotórax. Você precisa
drenar esse tórax, certo? Primeiro passo, você vai fazer uma toracocentese de alívio, certo? Em seguida, você vai fazer uma drenagem torácica nesse paciente para poder manter, para poder saber qual o débito de sangue. Na toracocentese você já precisa observar isso. Por quê? Porque aqui tem um detalhe muito importante, certo? Existem, aqui no hemotórax, você precisa decidir se esse paciente precisa ficar com a drenagem ou se ele vai entrar para a sala cirúrgica, se ele precisa ser operado, se precisa ser submetido à toracotomia, tá bom? E quais são os critérios de toracotomia? O primeiro é uma drenagem, certo? A TLS ele coloca de 200 a 300 ml de sangue. Então a gente aqui, questões de prova nunca ficam como dúvida. Então a gente usa o parâmetro mais rápido. Então se ele drenar 200 ml na primeira hora de drenagem, ele tem indicação de toracotomia, essa vai ser sua resposta, tá bom? Se ele perguntar para você isso, se ele não perguntar para você isso em relação ao hemotórax, ele vai perguntar para você o que tem que ser feito com esse paciente. E a resposta é drenagem torácica, tá bom? No quinto espaço intercostal. Sempre no quinto agora. Só lembrando, tem uma exceção para esse local de descompressão, tá? Só fazendo aqui uma observação para não deixar passar batido. Em crianças, esse protocolo da descompressão por agulha fina, no caso dos pneumotórax, ele se mantém, tá certo? Então, se for uma criança, descompressão por agulha fina nos pneumotórax, no segundo espaço intercostal. Voltando para o hemotórax, sempre no quinto espaço intercostal é que a gente vai fazer essa drenagem de alívio, tá bom? E se ele tiver uma drenagem maior ou igual a 1.500 nas primeiras 24 horas, esse paciente também precisa ser submetido à toracotomia, tá certo? Por último, você tem um tamponamento cardíaco como possível causa. Aqui você vai ter um quadro que pode entrar também na letra C, porque afeta a parte circulatória. Todas elas afetam. Só que como você está na letra B e você vai perceber os achados do tamponamento cardíaco na letra B, a gente precisa falar dele aqui, tá certo? Pela dificuldade de expansibilidade do coração, ele vai ter a famosa tríade de Beck, certo? Mas eu não quero falar dela aqui, turgência jugular, hipofonese de bolhas, tá? Eu não quero falar dela aqui, da tríade de Beck, tá bom? Eu quero falar dela, quero mostrar para você como é que você pode identificar, sem decoreba, através de um raciocínio lógico, isso na sua questão de prova. Então você foi lá, continuando nosso exame físico, tá bom? Você encontrou a turgência jugular, você encontrou um desvio de traqueia, certo? Nesse caso aqui pode ser que tenha, pode ser que não tenha, um pouco inespecífico esse desvio de traqueia e às vezes até difícil de ver, mas você viu a turgência jugular. Isso é fácil de ver no doente que tem essas três entidades, certo? Você tem a distensão das veias do pescoço, né, a turgência jugular, e você, no momento que você faz a sua percussão, você vai lá percutir, seu doente, ele tem um som normal, nem tem diferença no timpanismo em nenhum dos hemitórax, nem tem maciçez. E aí você passa para o último passo do seu exame, que é a ausculta. Você ausculta, você tem que auscultar o coração, né? Fazer a ausculta cardíaca, e você tem que fazer a ausculta pulmonar do seu doente. Quando você faz a ausculta, você percebe que você vai ter uma hipofonese de bolhas cardíacas. E a ausculta pulmonar, mais importante aqui do que a ausculta cardíaca, acredito que seja a ausculta pulmonar, porque você consegue descartar as outras duas entidades, que é o pneumotórax e que é o hemotórax, tá bom? Então você fez uma ausculta pulmonar normal e esse doente tem turgência jugular, tudo indica que na sua questão de prova se trata de um tamponamento cardíaco. E como é que a gente resolve isso? Bom, para você ter certeza, se ele perguntar assim, exame confirmatório do tamponamento cardíaco, você pode utilizar o ultrassom. O ultrassom ele vai mostrar para você esse derrame pericárdico, né? Então, ele mostrando para você, nesse momento você vai intervir, então guiado por ultrassom você faz uma punção pericárdica, tá? Você faz uma pericardiocentese. É dessa forma que você corrige o tamponamento cardíaco ali ainda na emergência. É claro que vai ser guiado por um ultrassom e é preciso de um profissional qualificado, treinado para poder fazer isso, né? Mas tem que ser resolvido na sua questão de prova, isso não vai estar em xeque, tá? O que vai estar em xeque é como é que é resolvido. E é resolvido com a pericardiocentese. Exame confirmatório na emergência aqui vai ser um ultrassom, no máximo, tá bom? Ou então o exame físico mesmo. O exame físico mesmo é o que vai lhe guiar na sua conduta, nesse caso. Entender esses três pontos?
porque é até aqui que a gente vai, tá bom? A gente não vai se prolongar muito aqui na parte de clínica, de como fazer diagnóstico, porque tudo que você precisa saber para resolver sua questão de prova está aqui nessa imagem que a gente está discutindo já há alguns minutos, falando e comentando, tá bom? Então deixa aí, tira seu print, faz a sua anotação, tá? E se você veio até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo respiração, tá bom? Comenta a respiração aqui para eu saber que você aí, guerreiro, guerreira, acompanhou o vídeo até aqui, tá certo? Dando continuidade ao nosso tema, a gente já vai entrar na primeira questão de prova, que é uma questão de 2012, da prova cinza, questão número 20, que diz o seguinte, ó, vamos lá. Depois que eu ler a questão de prova, vocês dão um pause no vídeo, tenta resolver ela sem escutar meu comentário, e depois a gente vai comentar para ver como nós nos saímos nessa questão de prova, tá bom? É um homem de 27 anos de idade, pedreiro, sofreu uma queda de um andaime e deu entrada na emergência de um hospital terciário em franca insuficiência respiratória. Aqui eu deixo uma observação, sempre que você escutar na sua questão de prova hospital terciário, você tem que pensar sempre assim, é um local que eu tenho tudo, tá bom? Desde acesso a todas as tecnologias, como a todas as especialidades para o meu paciente. Então aqui a gente está num ambiente que a gente tem tudo, certo? Um ambiente ideal, né? As vias aéreas encontram-se pérvias, ó, já saltou a letra A. E a ausculta foi constatada a abolição do murmúrio vesicular à direita e maciçez à percussão. Falou maciçez à percussão, isso aqui é um hemotórax, não tem mais o que pensar não, tá? Então ele está falando para mim de hemotórax. Foi realizado... Eu descumpri, não foi o que eu prometi, eu disse que é só ler, né? E estou comentando. Tá, eu vou só continuar lendo, vamos lá. Foi realizada drenagem de hemitórax direito com saída de 1.500 ml de sangue. No decurso do atendimento, observou-se que o débito do dreno era de 300 ml hora. Além da reposição volêmica, a conduta mais adequada para esse paciente nesse momento é... E aí? Qual a conduta mais adequada? Eu não vou nem ler as opções, tá? Dá um pause no vídeo, tentar responder, ainda bem que eu não atrapalhei, né? Até aqui você ter que tomar a decisão nessa questão, mas vou considerar que você já respondeu. A resposta aqui é toracostomia de urgência, tá bom? Esse paciente aqui já foi drenado, ele precisa ser operado de forma urgente porque ele está sangrando por algum motivo, certo? Não é toracostomia secundária não, tá? Isso aqui é para o doente que não drena, que ele mantém o débito, mas não drena tudo isso que ele está drenando aqui na questão. Ele está drenando muito sangue. Então precisa ser operado logo, porque senão a causa de morte desse paciente aqui será outra que não o trauma, né? Será um choque hipovolêmico aqui. Então a gente precisa resolver esse sangramento. A gente não, né? O cirurgião. Então a gente manda para o cirurgião, ele tem que operar, certo? Cirurgião de tórax. Vamos para a próxima questão. Fácil, né? Próxima questão. Também de 2012, olha, foram cobradas, trauma torácico foi cobrado 2 vezes na prova de 2012. Um médico encontra-se de plantão no pronto-socorro de um hospital terciário também, quando é trazido para sua avaliação um homem de 27 anos de idade, casado, que sofreu uma queda de moto há 20 minutos. Foi admitido em franca insuficiência respiratória, apresentando-se ao exame físico consciente, lúcido, sudoreico, dispineico, 4 cruzes, dispneia de 4 cruzes em 4, cianose perioral e periférica, pupilas isocóricas, pressão de 90/50, frequência cardíaca 122. As vias aéreas se encontram pérvias e veias cervicais eram túrgicas e ausculta o médico constatou que o murmúrio vesicular estava abolido à direita. Olha só, turgência jugular, abolimento do murmúrio vesicular. E aí, tem timpanismo ou tem maciçez? Movimento paradoxal do e hipertimpanismo, a percussão do hemitórax. As bolhas cardíacas eram normofonéticas. Esse paciente ele tem o quê? E ele quer saber de você, ele vai deduzir que você já fez o diagnóstico, ele quer saber de você qual a conduta nesse caso aqui, né? E aí, qual a conduta nesse caso aqui? Ele tem o quê? O pneumotórax hipertensivo, né? Ele tem turgência, ele tem, né? Então, o que é que eu preciso fazer com esse doente aqui? Eu preciso fazer uma toracocentese de alívio. E aqui não tem o mérito da questão seria em qual local ou como é feito, mas ele não coloca, mas sempre lembrando que é um paciente adulto, a gente tem que fazer isso no 5º espaço intercostal, tá bom? Se fosse uma criança, 2º espaço, mas no 5º a gente faz a toracocentese de alívio no 5º espaço, né? Um adulto 5º espaço, criança 2º espaço, tá bom? Próxima questão, essa já do Revalida 2013, diz o seguinte: homem com 28 anos de idade chega ao serviço de urgência de um hospital de atenção secundária cerca de 30 minutos após a colisão automobilística. Está confuso, queixando-se de muita falta de ar e dor no hemitórax direito.
Apresenta fratura fechada de tíbia direita sem sangramento ativo. Ok. Ao exame físico mostra-se descorado, 2 cruzes de 4, frequência cardíaca de 128, pressão arterial 90/60 e frequência respiratória 40. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular ausente à direita. Ausente à direita. Ó. A percussão mostra maciçez do hemitórax direito. A ausência de murmúrio vesicular com maciçez, né? A gente já sabe o que é. O oxímetro de pulso mostra saturação de oxigênio 92 ao ar ambiente. O paciente apresenta várias escoriações pelo corpo. A conduta mais adequada para esse paciente após aferição da permeabilidade das vias aéreas, estabilização da coluna cervical e a oxigenoterapia suplementar, realização de... Então, o nosso paciente, a gente ele pergunta após a letra A, né? O que a gente vai fazer? Tem que resolver a letra B. Então, esse paciente aqui ele tem um trauma torácico e ele tem maciçez com abolição dos murmúrios vesiculares. O que esse paciente tem? Né? E qual é a conduta nesse caso aqui? E aí, dá um pause no vídeo e tenta responder, tá bom? O paciente tem que drenar esse hemotórax, tá bom? Ele tem um hemotórax e a gente drena o hemotórax no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, com o preparo do material para autotransfusão, tá bom? Então essa é a resposta. Ele deu mais detalhes aqui na resposta, mas o que a gente sabe é que ele tem que ser drenado, tá? Esse hemotórax tem que ser drenado no quinto espaço intercostal. Não tem nenhuma outra opção que fale isso. Observe, né? Tem uma drenagem ali no segundo espaço intercostal e seria aplicável na época, em 2013, se você confundir isso aqui com um pneumotórax, mas não é o caso, né? Ele tem maciçez no hemitórax direito, então a gente nunca mais ou nunca vai pensar em um pneumotórax nessa situação, nessas circunstâncias, tá bom? Vamos lá para a nossa quarta questão, reválida 2014 já, tá? Questão número 104, um paciente de 43 anos de idade foi vítima de acidente automobilístico com colisão frontal, em que o volante foi quebrado com o impacto. Foi um baita impacto aqui, hein? Quebrou o volante com o próprio corpo, né? O paciente apresenta frequência respiratória de 23, pressão arterial 80/60, turgência jugular bilateral e pulso radial fraco, que desaparece a inspiração profunda. Apresenta ainda a escala de coma de Glasgow de 13. Foi iniciado o tratamento do paciente com oxigenoterapia, duplo acesso venoso e hidratação parenteral. Foi encaminhado para a investigação complementar quando apresentou piora súbita com choque circulatório, né? Aqui já tem um quadro de choque, mas a gente precisa identificar ele na letra B, né? E ele pergunta para você, qual dos seguintes procedimentos deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao centro cirúrgico? Aqui é aquela questão que eu falei para vocês. É um paciente que ele tem uma turgência jugular, certo? Tem uma história de trauma, primeiro. Segundo, tem uma turgência jugular. E você não está vendo aqui a questão falar para você nem sobre hipertimpanismo e muito menos sobre maciçez. Então, pela diminuição da bulha, diminuição da pressão arterial, né, a gente vai ter aqui um quadro que provavelmente, né, envolve a colisão frontal com a quebra, com o impacto do volante. Então, provavelmente ele quebrou esse volante ou com a cabeça ou com cinética do trauma, ou com a cabeça ou com o tórax, tá bom? Ele não fala pra gente nada sobre uso de cinto, ele não fala pra gente, deixa eu ver, não fala pra gente também nada sobre TCE, tá bom? Então a gente tá de frente aqui a um quadro respiratório, alteração respiratória, né? Ele coloca isso. Então a gente tem que pensar que ele quebrou esse volante com o tórax, tá bom? Um choque de grande impacto no tórax e ele não tá falando de maciçez ou de hipertimpanismo, a gente vai pensar em tamponamento, tá bom? Então, como que a gente resolve um tamponamento cardíaco? Pericardiocentese, simples e objetivo. Você vai drenar aí esse sangue, né, que está extravasando para o espaço pericárdico do paciente e você vai resolver o problema dele por enquanto, né? Ele não vai morrer ali na emergência. Em seguida, ele vai ser operado e por aí vai. Então, agradeço sua companhia até aqui. Na letra B dá para a gente abordar essas entidades, que é o que é cobrado nas questões de prova. Espero ter lhe ajudado até aqui, tá bom? E um forte abraço, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. Valeu!